Olá, tudo bem? Meu nome é Alex Carlos Simões e eu vou apresentar a comunicação As Tiras de Aventura como Gênero Textual, Características e Particularidades. Minha comunicação vai ser composta por 10 itens: a justificativa, questões de pesquisa, hipótese, objetivo, metodologia, corpus, referencial teórico, resultados de discussões, conclusões e implicações. Eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo e também do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFES. Tenho minha formação na área de quadrinhos, com os termos de quadrinhos, e atualmente tenho pesquisado na linha de pesquisa com histórias em quadrinhos, linguagens de gêneros textuais, pensando na multimodalidade e a linguística sistêmica funcional. Como justificativa desse trabalho, posso dizer que os gêneros importam são uma resposta otimizada a demandas de comunicação cotidiana e institucionalizadas, o que nos faz agilizar processos de leitura e escrita de textos orais, escritos e multimodais. É também justificativa desse trabalho o fato de que hoje há muitos gêneros sem nome e nomes demais para o mesmo gênero, ou até nomes sem gênero algum. Isso faz a gente pesquisar mais os gêneros. Nossa pesquisa também responde uma demanda atual para o ensino explícito de gêneros textuais. Essa abordagem do ensino explícito de gêneros textuais, ela leva ao ensino aspectos prototípicos do gênero, incluindo características sintáticas, lexicais, discursivas e retóricas. Uma quarta justificativa e última, a gente acredita que configurar gêneros é conseguir levar para o ensino, os gêneros de maneira ideal, conseguir instrumentalizar eles no ensino de línguas. Afinal, a gente pensa que não é só como os gêneros dos quadrinhos se diferenciam, que é importante, mas também observar como cada um deles faz uso da linguagem dos quadrinhos. Essa pesquisa aqui reportada são resultados do doutorado realizado na UERJ em 2018. Nossa questão de pesquisa é como a tira de aventura se caracteriza como um gênero textual, e a nossa hipótese é que a tira de aventura é um dos 6 gêneros da família de tiras, e a tira de aventura se diferencia das outras tiras pelo uso, frequência e uso da linguagem dos quadrinhos que realiza. Nosso objetivo aqui é configurar a estrutura potencial do gênero tira de aventura do Homem-Aranha. Nossa metodologia ela é caracterizada como sendo uma pesquisa qualitativa, cujo método de análise são os textos e as imagens. A construção do corpus ela é dada por 20 tiras do Homem-Aranha. Os procedimentos de análise, nós temos como as categorias teóricas utilizadas no trabalho, a configuração contextual e a estrutura potencial do gênero, a partir das teorias da Rockweier-Hassan. As tiras de aventura, como a gente sabe, é um termo que indica a tira de aventura, e o foco principal vai ser a aventura, Então, é narrado em capítulos e não na produção de humor, Não há foco na produção do humor diário como as outras tiras. Embora não seja mais vista nos jornais, ela é muito popular no Brasil e nos Estados Unidos. As tiras de aventura, nós temos exemplos de tiras que circularam no Brasil, no jornal o Globo, por exemplo, em 79, como as tiras do Incrível Hulk, do Fantasma, as tiras também na mesma época do Tarzan e do Flash Gordon. São tiras, então, narrativas, que contam aventuras em sequências, em capítulos. As tiras do Homem-Aranha, elas foram as mais longevas publicadas e foram publicadas também na Panini em algumas edições, atualmente também sendo republicadas pela Panini, em compilações. Essa aqui é a tira, então, do Homem-Aranha, para que a gente veja um pouco do seu formato. As tiras são em sequência, e aqui a gente vê toda a narrativa sendo desenvolvida. Após tantas décadas, trata-se da tira de aventura mais longeva, essa do Homem-Aranha, e ainda publicada nos jornais norte-americanos e distribuída pela King Pictures. A série utiliza o elenco dos quadrinhos, embora não siga a mesma cronologia
com exceção do casamento do Peter Parker com Mary Jane, que aconteceu simultaneamente nos gibis e nas tiras dos anos 1990. Foram 42 anos de tira, né, do Homem-Aranha sendo publicado. Começou em 3 de janeiro de 77. Essas tiras, elas contavam com 4 artistas regulares, sendo roteiristas apenas o Stan Lee e o Roy Thomas. As tiras foram, então, de 77 a 2019, quando foi encerrada com essa tira, em 23 de março de 2019. Nessa tira, Peter e Mary Jane estavam prestes a tirar férias, e a gente vê os autores, né, da tira, o Roy Thomas e o Alex Saviuk, na tira ali, né, observando os dois. Essa foi a última tira, então, publicada da série do Homem-Aranha, a mais longeva tira de aventura do mundo. O nosso referencial teórico aqui é a estrutura potencial do gênero, realizada pela autora Rukai Hassan, e a gente também utiliza a linguagem dos quadrinhos, proposta pelo Canin, e também retomada pelo Paulo Ramos no livro A Leitura dos Quadrinhos. A gente vê que, diante de todas as teorias de gêneros, a teoria de Hassan, da Rukai Hassan, é uma teoria de aporte sistêmico funcional, e que ela prevê a configuração de gêneros em etapas ou fases a partir do contexto de situação e de cultura. Nós temos a Rukai Hassan, que ela vê o gênero, né, como a estrutura potencial do gênero, que é a EPG, que a gente pode ver como uma metáfora, pensando na EPG como o DNA do texto. Nós temos os conceitos básicos da autora. O texto vai ser composto por 2 unidades, unidade de textura e unidade de estrutura, e o gênero, para Hassan, vai estar na unidade de estrutura. Então, é ali, na EPG, em que a gente vai observar a realização da linguagem não verbal e verbal. Das premissas da autora, ela diz, então, que texto e contexto são estruturas indissociáveis. Por meio do contexto, a gente pode prever as estruturas do texto. Ou seja, por meio do contexto, das variáveis de campo, relação e modo, nós podemos prever, então, o que deve ocorrer, onde e como, e com que frequência, né? E o que pode ocorrer, onde, como e com que frequência. Isso vai gerar, então, os elementos que compõem a estrutura potencial do gênero, os elementos obrigatórios, opcionais e iterativos. Essa imagem resume a teoria, então ela diz que a partir do contexto, ou seja, das variáveis de campo, relação e modo, nós conseguimos prever os elementos obrigatórios, opcionais e a sequência deles. Isso vai determinar a EPG, ou GSP em inglês, e a partir daí nós temos as estruturas de cada um dos textos. O potencial semântico, então, partindo por os resultados de discussões da tira de aventura, nós temos que o campo é uma narração ficcional curta, de cunho sequencial, cujo tema é aventura, e vai visar comunicar ideias ou histórias por meio de palavras e imagens. As relações são entre desenhistas e leitores, e o modo é uma linguagem escrita, constituída a partir da associação de imagem e texto, e de forma mais específica a gente tem o papel da linguagem auxiliar na composição da tira, cujo foco central é a imagem, o canal é gráfico, o meio é escrito e o processo é dialógico. As tiras de aventura elas contam histórias de ação sem humor, e também pode ser chamada de tira diária, né, ou seriado. Cada tira vai funcionar então como um capítulo de uma história maior. Essa aqui então é a tira de aventura, colocada em sua estrutura potencial, que pode ser lida da seguinte maneira. Nós temos então o formato retangular, a cor, a estrutura narrativa, personagens, legenda, balão, onomatopeia, linhas e traços, espaço, sarjeta, requadro, tempo, data, né? Licença de publicação, título da aventura, assinatura autoral e identificação bibliográfica. Aqui nós temos uma EPG, né? Realizada na tira, então nós podemos ver todos os elementos constituintes desse gênero tira de aventura. Aqui, elementos da linguagem dos quadrinhos são elevados à categoria de elementos, né, de composição do gênero. Então, nós temos a legenda, o balão, os espaços, né, o tempo e o espaço sendo encontrado, a sarjeta, requadros, formato retangular. Nesse exemplar, nós não temos a identificação bibliográfica, está ausente também a cor, né, que foi colocada apenas preto e branco. Comparando com outros gêneros de tiras, nós temos então que
A tira de aventura é um gênero próprio, pelo uso da linguagem dos quadrinhos e também pelos elementos de composição que são próprios, são dois, né? Nós temos, então, com bastante frequência, os balões, né? 118, ou seja, a tira de aventura é o tipo de tira que mais tem balões. E também a gente destaca a presença de linhas e traços, né? Mostrando que a aventura a tira é uma tira de aventura e que revela bastante ação. Da relação entre texto e contexto, a gente pode dizer que dos elementos da estrutura potencial da tira cômica, da tira de aventura, né? É o gênero que possui maior número de elementos, então ele vai ter maior complexidade diante das tiras já apresentadas. Nós temos a presença de data e licença de publicação como elementos obrigatórios, a utilização de linhas de movimento. A legenda ela surge como elemento obrigatório, é o predomínio do plano total, e é o gênero que mais utiliza o balão, né? Apareceu 118 vezes. Com configuração contextual, né? Nós temos que o campo da tira ela visa a construção de uma narrativa curta, sequencial, cujo tema é aventura, e por causa disso há o predomínio então, de linhas de movimento para a construção da narrativa, da legenda para explicar todas as cenas de ação que são apresentadas, bem como também diálogos que se realizam com a presença do balão fala. A aventura ela vai enfatizar as ações do personagem e o cenário, então a presença e o plano total se fazem relevantes. Sendo uma tira estrangeira, a licença de publicação e a data, e o que vai marcar então a sequência de aventuras. Como resultados, então, nós temos que o gênero tira ele vai se realizar como elementos obrigatórios o formato retangular, assinatura autoral, identificação bibliográfica, que vai sofrer influência aí do que a gente considera como suporte sistêmico, dito como configuração da sua situação material. Nós temos a estrutura narrativa, sem desfecho cômico, tempo, espaço, com predomínio do plano de visão total. Né? Apareceu 39 ocorrências em 66. O ângulo de visão médio apareceu 51 em 66 vezes. A transição de quadros ação para ação, que foi mais que apareceu, né? De 46 apareceu 33 vezes. Nós temos o personagem, a cor, né? Que vai sofrer também influência do suporte, no caso é o livro, que era preto e branco. Nós temos a data, que vai favorecer a construção da relação entre gêneros em conjunto, né, ou colônia. Nós temos a licença de publicação. Como elementos opcionais, a gente vai ter uma onomatopeia, título da aventura, e como elementos interativos, aqueles que podem aparecer mais de uma vez no mesmo exemplar de texto, nós temos a legenda do balão, o predomínio do balão fala, né, como já foi dito, e também o destaque do balão de pensamento. Linhas e traços também aparecem, né, e requadro e sarjeta. As conclusões, a gente pode dizer que, então, diante de nossa configuração, a gente define a tira de aventura como um gênero de tiras próprio, pertencente aos gêneros de tiras. As teorias de Hassan, então, elas vão ser bastante úteis para a identificação, para a configuração de gêneros, e isso vai favorecer o ensino explícito dos gêneros do discurso. A pesquisa aqui empreendida, ela nos leva a questionar se existiriam outros gêneros pertencentes à família de tiras e quais as diferenças entre eles. A gente salienta, por fim, a necessidade de investigar a forma, a função e a frequência de realização da linguagem dos quadrinhos nos textos, e o que pode, como foi o caso aqui da pesquisa, favorecer a identificação de novos gêneros. Como implicações de pesquisa e temas para pesquisas futuras, surge a seguinte questão: a tira dominical seria um gênero novo de tira ou seria apenas uma variação da tira de aventura? Fica aí para estudos futuros. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Segue os meus contatos para a comunicação. Alex Carlos Simões, né, no Instagram e no e-mail. Obrigado.